mentir, parar de enganar, parar de fofocar, parar de... Não, se eu quero viver essa bênção, simples, coloca a vida no eixo, se direta na presença de Deus, se posiciona na presença do Senhor, e aí sim eu vou ver a porta se abrir. O profeta, que é profeta, quando vê uma casa toda torta, vai olhar e vai dizer: coloca a tua casa em ordem, porque senão tu vai morrer. Só que hoje a gente está vendo, o profeta, eu sei que o homem de Deus tem visão, pastor tem visão, a gente sabe que o homem de Deus que ora pela Bíblia tem visão. Aí Deus já mostrou para ele, já falou para ele como é que está a situação, e de vez ele liberar a palavra dizendo se conserta, de vez liberar a palavra dizendo se coloca na posição, ajeita a tua casa, senão tu vai morrer, ele fala: deixa que eu vejo Deus abrir a porta. Só se for a porta do inferno. Porque, irmão, eu vou te falar uma verdade, tem muita gente que está morrendo, e aqui na terra as pessoas estão colocando ela no céu, e lá no céu Deus está colocando ela no inferno. Porque uma coisa é o caráter, outra coisa é a fama, uma coisa é quem você é, e outra coisa é o que falam de você. Muitas das vezes, diante dos homens, você pode até ser desprezado, mas honrado perante Deus. E muitas das vezes, perante Deus, você está sendo honrado, e perante os homens desprezado. A Bíblia nos mostra, igreja, que ele vai chegar a Acabe e vai dizer: segundo as minhas palavras não vai chover. Só que se você ler Tiago capítulo 5, versículo 17, você vai ver Tiago falando: Elias, sendo um homem com as mesmas paixões que eu e você, orou e o céu se fechou. O que é que ele está falando? É que Elias, antes de ficar de pé diante do homem, ele ficou de joelho diante de Deus. Uma coisa que eu aprendi é que antes da gente querer fazer alguma coisa para Deus, a gente tem que fazer com Deus. Antes de eu querer vir aqui e fazer a obra de Deus e pregar a palavra de Deus, eu tenho que ter um momento com Deus. Eu tenho que ter comunhão com Deus. E Jesus aprendeu muito bem isso, que ele não orava. Leia a Bíblia e você vai observar que Jesus não orava no meio do povo. Você não vai ver Jesus orando. Aí você fala em João 11, você vai ver que a oração de Jesus não é na vertical, é na horizontal. A oração de Jesus não foi para Deus, foi para os homens. Ele fala: Senhor, eu sei que tu me ouves, e eu estou falando isso para que eles saibam que tu me ouves. Então Jesus só está orando para mostrar que Deus ouvia ele. Por quê? Porque Jesus já tinha uma vida de oração. Você vai ver 35 vezes Lucas falando: e foi para o monte orar, e foi para, mandou despedir os discípulos do barco para orar, e passou a noite em oração, e saiu do meio do povo para orar. Ou seja, Jesus tinha uma vida de oração, não é uma oração na frente do povo, porque aqui eu tenho a minha performance, mas em casa eu tenho a minha intimidade. Aqui eu tenho a bandeira que Deus me usa, mas em casa eu tenho a recarga de autoridade, poder e unção na presença de Deus. Então, se eu quero ficar de pé diante dos homens, com a autoridade, com o poder de Deus, eu tenho que ficar de joelhos perante o Senhor. Aleluia. Nesse tempo a gente vive no tempo da performance, no tempo de quem fala melhor, de quem canta melhor, de quem sabe se expressar melhor. Mas uma coisa que a gente tem que aprender com os nossos pais na fé é a vida de oração. Eu passei 2 meses no estado do Pará, lá na Assembleia de Deus Mãe, pregando no campo daquela região. E os 2 meses que eu passei lá, eu aprendi uma coisa: o culto não começa às 7h30, o culto começa às 6h30. Quando? Quando as portas se abrem, os crentes entram e começam a ajoelhar, e você
você escuta de longe o gemido das irmãs falando: Senhor, entra nessa noite neste lugar, trabalha, Senhor, nessa casa. A igreja está perdendo, por quê? Porque pensa que o que vai trazer avivamento é movimento, é congresso, é festa, mas o que traz avivamento é joelho dobrado, é boca no pó, aleluia, é vida de comunhão, de oração. Esse é libera a palavra, e ao liberar a palavra, a Bíblia Sagrada nos mostra o que acontece. Logo depois, ele vai ser sustentado, e sendo sustentado, a Bíblia nos mostra que ele vai de encontro com a viúva, faz aquele grande milagre com a viúva do socorrer, e a Bíblia Sagrada nos mostra que agora chega a hora da grande cruzada, onde que, acredito eu, que Elias pensa: foi para isso que eu nasci? Você já parou para pensar que existe um momento predestinado? E qual foi o momento de Cristo? A cruz. Jesus veio à terra para a cruz. Quando ele exclama a hora nona, Tetelestai, está consumado. Aquilo que ele veio para a terra para fazer, ele tinha feito. Acabou dali, ele falou: consumado, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu obedeci a sua palavra. Eu imagino Elias pensando e dizendo: aqui, foi para aqui, eu vim, é para isso que eu vim. Chega no Carmelo, prepara o altar, de conhecimento de todos, que o povo de Baal clamou e o fogo não caiu, porque quem está no pecado não cai fogo, quem serve a outros deuses não tem fogo. Mas Elias, ele ora e fala: Senhor, manda fogo. O que acontece? Fogo cai. Ele arruma o altar bem bonitinho, joga água no altar e o fogo desce com sono. Eu estou sendo rápido. Eu imagino Elias saindo dali e dizendo: ó, para isso que eu vim. Todo Israel clamando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Acabei a guerra, ganhei a batalha, pronto, é isso que o Senhor queria de mim. Só que de repente veio a carta de Jezabel. E qual é a carta de Jezabel dizendo: amanhã eu te mato, não vai virar esse mesmo horário, tu vai estar morto, eu vou te matar. Aquilo dá um nó na garganta de Elias, porque Elias, ele pensou que aquela seria a sua última peleja, pensou que aquela seria a sua última batalha, mas de repente se apresenta outra, e ali chega o cansaço na vida de Elias. Se Elias entrasse em um consultório de psicologia para ser consultado por um psicólogo, ele vai ser diagnosticado com depressão. E o que ele vai fazer? Ele vai pedir a morte, porque deixa eu te falar a verdade, é um profeta que faz fogo do céu descer, é um profeta que tem grande autoridade na terra, mas é um profeta que tem sentimento. Deus não chamou super-homens. Você não é um ciborgue. Você pode ser usado nos dons do Espírito, mas você precisa dos dons do Espírito também. Você também precisa ser ministrado. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite: eis que eu te conheço no profundo do teu ser. E quantas das vezes você pensa que acabou, mas na verdade só está começando. O que eu acho interessante é, olhando para a vida de Sansão, todo mundo deu Sansão como um derrotado, todo mundo deu Sansão como um abandonado por Deus. Sansão está com seus 2 olhos furados, rodando em um moinho e travado, pastora Rosa, sem poder sair do lugar, rodando no mesmo lugar, até que colocaram ele em 2 colunas. E ele então vai fazer uma oração: Senhor, faz mais uma vez, faz mais uma vez. E a Bíblia Sagrada diz que ele empurra aquelas 2 colunas e o cabelo dele volta a crescer. E a história bíblica
Bíblia nos diz que na sua morte ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Porque tem gente que pensa que já acabou, tem gente que pensa que não tem mais jeito, que é um ponto final. Só que Deus está olhando lá de cima e está dizendo: eu sou Deus poderoso, que faço do final o começo. E aquilo que você acha que viveu de glória em toda a sua vida, eu posso para você, que te renovo, faço o cabelo crescer novamente, e você vai viver coisas maiores do que você nunca viveu. O cansaço vem, o fardo vem, a vontade de parar vem. Só que a gente tem que se apegar em Deus, o Deus que fez promessa. Urabaias o Deus que fez aliança e disse que você ia conquistar, e disse que você ia chegar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nessa noite ele veio aqui e me trouxe para te dizer: você vai chegar lá, você vai alcançar. Aleluia. Não era para ter parado, eu não sei nem por que parou. É tempo de recomeçar. Só que Elias está falando: chega, eu cansei, chega, eu não quero mais. Sabe quando o fardo pesa, você olha assim: não dá mais, baixa, chega. Cansaço vem, peso vem. Só que a Bíblia Sagrada diz que aparece um anjo e manda ele comer. Fala: come, bebe, porque a caminhada é longa. Quando a gente está querendo parar, Deus vem e fala: come e bebe, porque ainda é longa a tua jornada. Mas estão querendo me matar. Come e bebe, porque a caminhada é longa. Come e bebe, porque a caminhada é longa. É Deus olhando para alguém que está falando: eu não consigo mais. E Deus dizendo: levanta, come, bebe, porque a caminhada é longa. Você não vai parar nessa prova, não. Você não vai parar nessa luta, não. Porque eu estou te dando força para você caminhar hoje. Eu estou te dando força para você andar, para você lutar. Sabe, pastor Afonso, quando a gente vê Jesus entrando no Getsemane, e lá no Getsemane, a palavra Getsemane ou Getsemane, como você preferir, significa a presa do azeite. Lá ele vai orar e dizer: se possível, depois a gente conversa sobre isso, não tem nem tempo. Fala: se possível for, aparta de mim esse cálice. Que cálice é esse? Não dá para falar, mas ele pede para afastar. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele ora uma vez, Deus não responde. Ora duas vezes, Deus não responde. Ora três vezes. No fim ele fala: todavia seja feita a sua vontade. A Bíblia diz que ele entra no jardim desesperado. Ele entra no jardim angustiado. Ele vai chamar os amigos, vai falar: ora comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. E quando ele volta para ver os amigos que ele chamou para orar, os amigos estavam dormindo. Porque tem momento que nem amigo vai te ajudar, tem momento que as pessoas vão se afastar, tem momento que você não vai ter apoio de ninguém.